Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje eu respondo a 3 dúvidas de vocês internautas. A primeira delas, a Selic está caindo, mas as taxas pré-fixadas e dos IPCAs está subindo. Como explicar essa diferença? Segunda pergunta, prejuízo no Tesouro Direto, no IPCA com juros semestrais, é possível ou não? E a terceira, vale a pena você investir num CDB com taxas altas? Você sabe avaliar o risco desse CDB? É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Esclarecimentos às dúvidas de vocês internautas. Vamos lá já começar com a primeira dúvida. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já coloque aí a ativação do sininho, porque todos os dias tem vídeos diários aqui para você. E no final de semana, 2 vídeos novos para quem é do clube de membros. Vamos lá, vamos começar com essa primeira dúvida. Por que a taxa Selic caindo, as taxas pré-fixadas e dos IPCAs estão subindo? Então vamos lá, eu estou gravando esse vídeo no dia 11 de setembro e eu busquei aqui o Boletim Focus que foi divulgado pelo Banco Central nessa segunda-feira. O que ele está dizendo? Olha aí na sua tela, o IPCA, a expectativa do IPCA já está em alta há 2 semanas para 2023. Era 4,84, passou para 4,92 e agora subiu um pouquinho, praticamente estável em 4,93. Em outras palavras, o IPCA do final do ano, agora de 2023, é próximo de 5%. Por outro lado, a expectativa do PIB só está subindo, 2,29, 2,56, 2,64 e muitos já dizem que será próxima de 3%. E isso é excelente para o Brasil. Só que o mercado começa a olhar sempre para frente e é aí importante nós destacarmos essa marcação em vermelha para o ano que vem, que é a expectativa de inflação também subindo para 2024, chegando aí a 3,89. E o mercado fica receoso em relação à expectativa de desancoragem da inflação. Embaixo, o PIB também está subindo, 1,30, 1,32 e 1,47, só que bem mais baixo do que o PIB desse ano. Por que eu te contei essa história toda? Para você entender o que eu quero te mostrar agora. Repara comigo, a Selic, que é a nossa taxa básica de juros, que está aí na última linha para você, ela é definida pelo Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. São reuniões realizadas a cada 40 dias. A próxima é no dia 20 de setembro e depois no dia 1º de novembro. Veja aqui embaixo, a Selic está com a expectativa de fechar o ano em 11,75. Pela pesquisa que é realizada pelo Boletim Focus do Banco Central. No ano seguinte, 9%. Vou repetir para você entender. A expectativa da Selic, que é os juros de curto prazo, é definido pelo Copom, pelo Banco Central. Só que é o juro que eu diria de curtíssimo prazo. Quando nós estamos falando de taxas do Tesouro Direto, por exemplo, o IPCA, você tem o 29, o 35 e o 45. 2 títulos de expectativas bem longas e um que eu diria de uma expectativa média. Essas taxas, então, quem define é o mercado, não é o Banco Central. O Banco Central controla a taxa de curto prazo. Então, Vini, como fica a taxa longa? O mercado faz pressão quando as expectativas estão piores. Em outras palavras, quando há uma expectativa econômica ou política, seja nacional ou internacional, de piora, o risco aumenta. E quando o risco Brasil aumenta, o mercado cobra taxas mais altas. Então, essa relação que você está entendendo da Selic cair, taxa Selic caindo, cair também as demais taxas, ela não é tão diretamente assim, porque uma olha para o curtíssimo prazo e é definida pelo Banco Central, já as outras são de longo prazo e definidas pelo mercado. Outros fatores externos influenciam muito mais do que somente a taxa Selic. Então grava aí, expectativa piorou, significa que aumentou o risco e as taxas sobem. Por essa razão é que as taxas longas estão subindo, porque a expectativa piorou, principalmente a expectativa internacional, que é o que eu venho falando muito aqui no nosso canal.
Se você já está gostando, dá aquele super like, porque o intuito é sempre aqui te ajudar. Continuando, a segunda pergunta, um internauta comprou aqui um CDB desse banco, disse que as taxas estavam muito boas e perguntou então se vale a pena, se é tranquilo investir nesse banco. Primeira questão, eu aqui só emito a minha opinião. Você já fez a compra, então agora é só para você se sintonizar. Vamos lá. Toda vez que você faz um investimento financeiro, principalmente aí um investimento num CDB, você tem que olhar a rentabilidade e o risco, e elas são diretamente proporcionais. Se está te ofertando mais, dando a rentabilidade maior, é porque o risco também é mais alto. Se a rentabilidade está extremamente acima do mercado, é porque provavelmente o risco está extremamente acima. Então, quando você comprou, você chegou a reparar essa relação? Porque ela é diretamente proporcional. Olhando lá no Banco Data, você verifica aí que o índice de Basileia, que está à sua esquerda, ele está muito próximo ali do mínimo aceitável, o que é um grande sinal de alerta e você deve estar atento. Por outra questão, o índice de mobilização, que é esse segundo abaixo, está bem positivo. O aceitável é lá em 50. Olha aí o lucro dos últimos anos que você tem. Veja que 2022 ainda não está fechado, mas todos os anos o lucro foi positivo. Em que pese 2022 parece que o lucro caiu bastante. Você não tem a informação atualizada no Banco Data, mas no clube de membros eu te forneço uma planilha para que você possa buscar essa atualização e eu trago ela para você. Veja que no último trimestre o Banco Master, teve lucro líquido, tá aí para você na sua tela. E em março, no primeiro trimestre, aliás, desse ano, o Banco Central já atualizou e também está positivo. Veja que os valores caíram bastante. Saiu de 150, agora para março para 70. É uma diferença significativa, mas continua positiva. A minha avaliação: eu, quando compro CDBs, não pretendo alongar muito. Então, primeira regra, eu não compro CDBs acima de 5 anos em hipótese alguma. Eu acho muito arriscado. Segunda questão, estamos no momento da economia financeira internacional que deve gerar bastante estresse daqui para frente. Então, procure sempre instituições sólidas que não te deem dor de cabeça. E o terceiro ponto, esteja de olho aí no FGC, que te protege com investimentos até R$250 mil. Respondendo diretamente à sua pergunta, pela análise que eu fiz, os números ainda estão positivos, mas se tivermos algum problema mais sério nos próximos meses, eu não sei dizer como ficaria. Então, eu prefiro comprar de instituições mais sólidas, ainda que tenhamos uma rentabilidade menor. Não estou dizendo que o banco vai quebrar, vai dar calote. Eu só estou te mostrando a relação risco e retorno para que você possa balancear e evitar chateação no futuro. Vamos lá, vamos para a última pergunta. Valor investido no IPCA com juros semestrais pode ser menor no vencimento? A pergunta foi feita em relação ao valor investido, o principal, mas eu vou te explicar em detalhes para que você que está com essa dúvida possa compreender com clareza. O Tesouro IPCA com juros semestrais, ele tem dois formatos aí da sua remuneração. A primeira delas é o cupom semestrais, que aliás você recebe aí um valor semestralmente, mas anualmente corresponde a 6% ao ano desse cupom. E esse cupom ele é atualizado pela inflação. Então é um ponto bem interessante para quem quer receber uma renda semestral e, além disso, atualizada pela inflação. 6% ao semestre ou 2,9563 ao semestre. Corrigindo, 6% ao ano ou 2,9563 ao semestre. Isso aí é o cupom semestral. Só que a pergunta foi sobre o principal. Eu posso ter um prejuízo comprando um valor, investindo um principal e lá no final ter prejuízo? Bom, o valor principal também é ajustado, só que aí é pelo VNA, o valor nominal atualizado.
Na data que eu gravo esse vídeo, nós temos 3 títulos Tesouro IPCAs que pagam juros semestrais. 2032, 2040 e 2055. Repara aí na última coluna que todos os 3 títulos estão com o preço acima de 4.300. O 2032, 4.360. O 2040, 4.394. E o 2055, 4.463. Em outras palavras, para comprar um título inteiro, você tem que desembolsar pelo menos 4.360. Mas eu disse para você que lá no vencimento, esse principal, ele vai ser convertido pelo VNA. E coloquei aí do lado o VNA, 4.138. Então hoje realmente está abaixo. Respondendo então a sua pergunta, quando você faz um investimento no Tesouro Direto, você paga o preço do título. Lá no vencimento, você vai receber o VNA, o valor nominal atualizado. E por que ele tem esse nome? Porque ele é atualizado pela inflação. Então esse valor de 4.138, ele vai sendo atualizado pela inflação. Mês a mês ele vai sendo corrigido. Respondendo a sua pergunta, pode ser menor? Pode. Se nós tivermos aí, por exemplo, uma situação de IPCA 0, esse valor no futuro vai permanecer 4.138 e você teria pago 4.300. Em outras palavras, teria aí uma situação de desvalorização do principal. Ou ainda pior, se viermos ter deflação nesses próximos 10 anos, por exemplo, até 2032. Traduzindo para você, é possível? É possível. É provável? Eu diria que é pouquíssimo provável. Praticamente impossível disso daí acontecer. Agora, se você tem outras dúvidas e quer realmente aprender a investir no Tesouro Direto, aproveitando essas taxas boas, eu tenho o curso Segredos do Tesouro Direto, para que você, investidor, saiba tudo sobre cada um dos títulos, possa ganhar na marcação a mercado, às vezes mais de 40% ao ano. Tem acesso a um clube exclusivo no nosso grupo do Telegram, na qual eu mando as dicas e informações. Além disso, o curso é vitalício. E se você quer um cupom de desconto, anota aí, Vini15, vai te dar 15% de desconto. Aproveita, porque é por pouco tempo. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito o tempo em família. Um abraço e até o próximo vídeo.